Irmãos, graça e paz, que bom estar com vocês. Estávamos ansiosos para chegarmos aqui novamente, desta vez de uma vez por todas. E nós agradecemos muito a Deus por isso. Sabemos que esse final de semana foi de muitas emoções, né, para vocês e para a gente também, mas a gente não infartou não, a gente está vivo, chegamos vivos. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, o livro de Jeremias. Nós vamos começar hoje uma série de reflexões sobre a doutrina da oração. A oração é uma doutrina bíblica. E comumente, quando nós lemos livros de doutrinas, né, livros teológicos, doutrinas bíblicas, dificilmente você vai encontrar um capítulo sobre oração. Mas esta é uma doutrina vastamente ensinada nas Sagradas Escrituras. E nós vamos passar algumas semanas, talvez meses, ou mais, né, pensando sobre isso. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Texto conhecido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom nos reunirmos orar, para orarmos juntos. Tua palavra nos ensina isso. Tua palavra ordena isso, que o teu povo se reúna para orar. Senhor, faz tantas coisas por meio da oração. Sabemos, Senhor, que a oração não é um fim em si mesma, mas ela é um meio determinado pelo Senhor. E que o Senhor estabeleceu, o Senhor entregou à igreja. E nós te louvamos porque é tão bom podermos falar contigo por meio da oração. Sem nenhum empecilho, sem ninguém que precise mediar, nenhum ser humano precisa intermediar a nossa conversa com o Senhor, mas podemos falar diretamente. O véu foi rasgado, temos acesso ao trono da graça e nós louvamos alegremente por isso. Essa, Senhor, é a nossa oração. Fala conosco através dessas reflexões. Ouve as nossas orações ainda esta noite, quando nos dobraremos diante de Ti para Te buscarmos. Essa é a nossa petição ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu cresci num contexto ouvindo uma frase de que a oração tem poder, mas muitas minhas orações não foram ouvidas. Então eu ficava perguntando, cadê o poder da minha? Né? Na verdade, a Bíblia nos ensina que o poder pertence a Deus. Há textos bíblicos que ensinam isso. O poder pertence a Deus. O poder não está na oração. O poder está no Deus que atende às orações. Nós somos muito fracos. Orar é uma atitude de fraqueza. Né? Orar é uma demonstração de independência. Orgulhosos não oram verdadeiramente. Né? Podem orar externamente, mas soberbos, orgulhosos, não oram. Nós vamos pensar muitas coisas a respeito da oração. Por exemplo, é impossível orarmos sem Deus. Se engana quem acha que a oração é um ato puramente do crente. Esse é um engano. Nós não podemos orar sem Deus. Não podemos orar sem termos um mediador. Não podemos orar sem termos um santificador. Não podemos orar sem ter um Deus que nos escuta. Então, a oração, em primeiro lugar, é uma ação divina em nosso coração. A oração também não é um fim em si mesma. A oração é um meio estabelecido por Deus para que Deus responda às nossas orações.
Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere. Ele pode dar qualquer resposta que ele deseja à oração. Mas nós devemos começar essas reflexões nos perguntando o que é a oração. Eu também cresci ouvindo a frase orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então, se orar é falar com Deus, qualquer pessoa pode orar, não é assim? Mas será que é assim que a Bíblia ensina? Que orar é apenas falar com Deus? Puritano muito conhecido, e acredito conhecido de vocês também, John Bunyan, escreveu o clássico livro Peregrino. Escreveu um pequeno tratado sobre a oração, que é um dos maiores clássicos mundiais com respeito a esse tema. E ele disse o seguinte, definindo oração. A oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Nós vamos destrinchar toda essa definição em várias semanas, mas deixa eu só pontuar. Primeiro, a oração, é o que ele diz, é um ato sincero de busca a Deus. E aí eu vou convidar vocês a lermos alguns poucos textos, irmãos, das Sagradas Escrituras. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 66, versículo 17 e 18. Aqui nós vamos aprender que Deus rejeita uma oração que não é sincera. Deus não se engana nem se envaidece, né? Jesus repreendeu certa vez os religiosos que iam para as praças e levantavam suas mãos e falavam alto pelas praças, invocando o nome de Deus, né? Isso não glorifica a Deus em si. É claro que faz parte da oração o louvor, né? O elogio a Deus, mas isso deve ser de forma sincera. É possível nós estarmos realizando atos de adoração sem estarmos adorando. É perfeitamente possível. É possível nós confessarmos os nossos pecados num culto público dominical com a boca, mas o nosso coração não está confessando esses pecados. É possível nós fecharmos os nossos olhos, nos ajoelharmos e não estarmos orando. Eu não preciso provar isso, vocês sabem. Todos nós passamos por isso, alguma vez na vida, né? É claro que Deus também conhece a nossa fraqueza. Certa vez uma irmã me perguntou, pastor, muitas vezes eu estou tão cansado e me ajoelho para orar antes de dormir. E eu me sinto envergonhado diante de Deus porque eu durmo. E ela disse, o que é que o senhor me aconselha? Eu disse, ô serva, não tem lugar melhor para dormir se não for nos pés do Senhor. É o melhor lugar onde a gente pode dormir. E Ele conhece a nossa fraqueza e sabe que nós somos pó, né? Mas buscar a Deus em oração deve ser uma atitude sincera. Nós devemos estar sem máscaras, despidos, completamente abertos a falar ao Senhor o que deve ser falado. Então, o Salmo 66, verso 17 e 18 diz o seguinte: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Veja como a oração está ligada aqui a um ato de sinceridade diante de Deus. Não é um mero ato de adjetivar Deus, dizer que Ele é soberano, que Ele é lindo, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, dizer todos os atributos de Deus não deslumbram a Deus. Mas o que Deus quer de fato é a sinceridade do nosso coração. Porque se o nosso coração em oração estiver em atitude vaidosa, diz o texto muito claramente, o Senhor não ouve. O Senhor não ouve. Vamos ler outro texto? Está em Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo 7, versículo 14. Oséias 7, 14. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam.
a gritos, a clamores em alta voz, mas isso não provém de um coração sincero. É isso que Osés estava falando aqui. Isso é muito confrontador para nós, irmãos, porque, em primeiro lugar, a oração para um crente, a oração é um ato da graça de Deus. Não é uma obra humana, é um ato da graça de Deus. Porque Deus dá a dádiva de podermos orar. Somente abrir a boca ou elevarmos o nosso pensamento a Deus em oração é uma ação da graça. É uma ação do Espírito operando no nosso coração, aplicando graça. Por quê? Porque nós não somos dignos de falar com Deus. Nenhum homem é digno de falar com o Deus Santo. Todos nós somos pecadores, né? Então, o fato apenas de podermos orar já é um grande motivo de agradecimento do nosso coração diante de Deus. Em determinado momento, nós vamos pensar sobre a importância das nossas emoções relacionadas à oração. Como a Bíblia fala disso, dessa relação de emoções e oração. Eu vou aprofundar isso mais à frente, mas eu queria tocar nisso agora. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Paulo vai falar sobre isso a partir do verso 4, capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, coisa alguma. A ideia de ansioso aqui sabemos que é estarmos preocupados demasiadamente, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Cristo Jesus. Tem uma música do Vencedores nesse texto, né? Mente e coração. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, esta cidade, uma cidade construída em homenagem ao pai de Alexandre, era uma cidade imponente, soberba, pelo poder que ela tinha. E aparece-nos historicamente que nesse período a cidade de Filipos vivia um declínio econômico terrível, de modo que toda a cidade vivia numa grande ansiedade econômica, preocupados com o seu sustento e como seria o dia da manhã. Então Paulo aconselha esses irmãos no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Essa não é uma alegria com base nas circunstâncias. Essa não é uma alegria com base no contexto. Não é uma alegria com base nas conquistas. É uma alegria com base no Senhor. Uma alegria que provém do Senhor, é gerada pelo Senhor e deve ser buscada pelo crente, porque ela já é garantida pelo Senhor. Alegre-se no Senhor. Então depois Paulo diz, já nesse contexto de preocupações extremas, de ansiedade, Paulo diz o seguinte: a vossa moderação deve ser conhecida. Ou seja, as emoções de vocês precisam ser equilibradas e precisam testemunhar para aqueles que não conhecem o Evangelho. Isso aqui é bem confrontador. Eu acho, para mim, irmãos, que o verso 4 é um dos mandamentos mais difíceis da Bíblia. Né? Tem gente que acha que é amar o inimigo. Mas, para mim, o mais difícil da Escritura é alegrar-se sempre no Senhor. Nós não nos alegramos sempre no Senhor. Mas Paulo diz, sejam moderados, sejam equilibrados, isso seja conhecido, o Senhor está vindo, Ele está perto, essa esperança deve acalentar o vosso coração. Mas então no verso 6, ele chega ao ponto mais alto aqui do ensino. Não andem preocupados. Veja que ele não diz assim, não fiquem, porque não é possível. Nós somos seres humanos, né? Pecadores. Então, uma vez que o pecado entrou no mundo, a gente vai ter ansiedade e vai conviver com ela. Vamos ter preocupações. O próprio Senhor teve preocupações quando estava na terra. Mas Paulo diz, não andem assim. Aí nós lemos isso e perguntamos, ok, santo servo de Deus, mas eu faço como? Para não ficar assim.
Eu não quero. Quem é que é ansioso que quer ficar ansioso? Ninguém, né, irmão? Quem é que é tomado por grandes preocupações e deseja continuar assim sem abandoná-las? Quem? Nós sofremos com preocupações agudas que muitas vezes tomam a nossa mente sem nosso consentimento. De repente, nós somos tomados por ansiedades e preocupações. E Paulo, então, começa a fazer algo fantástico aqui no verso 6. Ele diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração e pede. Então, Paulo está dizendo: peçam a Deus. Apresentem a Deus as vossas necessidades. Esse é o primeiro passo para vocês vencerem as preocupações, vencerem as ansiedades. Depois, Paulo continua falando algo muito específico: orações, súplicas e ação de graças. Aqui não é uma redundância. Oração aqui, no contexto de Paulo, no texto original, é louvor. Então, Paulo está dizendo assim, veja que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim, para combater as preocupações, busquem ao Senhor em oração, louvando o seu nome em primeiro lugar. Engrandecendo o seu nome em primeiro lugar. Mas qual é a nossa tendência? Nós já nos ajoelhamos dizendo o que queremos. Senhor, eu preciso. Senhor, me socorra. Senhor, me tire dessa situação. Me dê vitória. Abra as portas, né? Deus é muito misericordioso. Ele escuta. Mas aqui Paulo está nos dando um remédio para a ansiedade e para a preocupação. Ele está dizendo, comece enaltecendo o nome do Senhor. Por que Paulo dá essa recomendação? É importante fazermos essa pergunta ao texto. Porque Paulo está dizendo assim, quando nós buscamos a Deus em louvor, mesmo tomados por grande angústia e preocupação, mas quando nós buscamos a Deus em oração, primeiramente em louvor, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, Tu és mais importante do que as minhas ansiedades, os meus problemas, as minhas preocupações, os meus sofrimentos e as minhas dores. Por isso eu te louvo. Por isso Jesus começa ensinando, veja, está em total harmonia com o que Jesus ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, as primeiras petições são da manifestação de Deus, da glória de Deus. Então, depois que Paulo diz, louvem em oração, ele diz, supliquem, peçam com vigor, busquem, perseverem na petição. Lembre daquela parábola da viúva que vai atrás do juiz iníquo e persiste até que ele atende a sua oração. Jesus está dizendo que nós devemos sim colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, numa busca constante e perseverante, depois de termos louvado o seu nome. Mas por último, Paulo diz, com ações de graças. E aqui, meus irmãos, há uma diferença muito grande de um coração grato e da ação de graças. Por quê? Porque a ação de graças é um ato público. A gratidão pode ser pública na ação de graças, mas ela também pode ser íntima. Você pode ser muito abençoado por Deus e apenas orar quietinho no seu cantinho, Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Mas Paulo está dizendo assim, sejam gratos e mostrem que vocês são gratos a Deus. Testemunhem com gratidão ao mundo. E assim vocês combaterão a ansiedade dos seus corações. Isso aqui é maravilhoso. A gratidão e a ação de graças combate as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Porque o que é ansiedade? Termos muito básicos. É um enforcamento por algo que não veio ainda. Nem sabemos se vai vir. É começarmos a prantear desesperadamente porque nem morreu ainda. E sermos tomados por isso, governados por isso. Então Paulo está dizendo, louve a Deus. Ore, busque, coloque diante dele a angústia. Paulo não está dizendo para a gente agir como um estoico, né? O estoico ignorava suas emoções. Seu filho morreu, o estoico dizia, foi? Fazer o quê? Vamos viver. Nasceu seu filho, foi? Que coisa, né? Vamos lá, vamos para frente. O estoico era treinado
para não ceder às suas emoções. Ele era um racionalista. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a vivermos intensamente as nossas emoções, mas buscarmos também subjugá-las pela gratidão, pelo louvor, pela busca a Deus. E então vencermos dia após dia, né? Porque sempre vamos conviver com preocupações. Não haverá nenhum momento. Se eu perguntar a vocês hoje aqui, quem nessa semana não teve preocupações? Todos nós temos preocupações, seja de chegar atrasado no trabalho, seja de chegar atrasado no culto, seja de pagar uma conta, todos nós convivemos com isso. Mas o Evangelho nos ensina a aprendermos a lidar com essas coisas. E a oração é fundamental. Puxa aí na sua memória RAM, e você tem toda a liberdade de desmentir o que eu vou dizer. Será quando você abandonou por um tempo a busca a Deus em oração, você estava em paz? Você ficou menos ansioso? Dificilmente. A oração nos protege contra a incredulidade, contra a falta de confiança. Um crente não se levantará da mesma forma depois que orou, mesmo que ele não consiga orar. Isso é outro fator maravilhoso, a gente vai lidar com isso também. Porque mesmo não conseguindo e mesmo não orando direito, Deus entra na história. E Paulo diz, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso, irmãos, porque mesmo enfraquecidos na oração, Deus ora por nós a Ele mesmo. Isso é tão maravilhoso. A oração é uma doutrina maravilhosa na Escritura. Ela é tão maravilhosa, tão gloriosa, que Deus orou. Jesus foi várias vezes orar sozinho. Deus orou. E aí a gente se pergunta, como é que eu não oro? Se Ele sendo Deus orava, como é que eu não oro? Veja só, vamos caminhar um pouquinho mais, para não me estender demais. Provérbios. Apareceu. Porque ignora um fator crucial na oração. É essa busca pela vontade de Deus. Então, quando eu determino, eu estou dizendo, Deus tem que fazer o que eu estou querendo. Jesus nos ensina a orar, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Respondendo ainda essa sua pergunta, Sandra, no verso 6, no verso 7, Paulo nos fala da paz. E a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala muito sobre paz. O Antigo Testamento também, quando nos fala sobre o shalom de Deus, né? O shalom de Deus no pensamento judaico é algo muito mais do que uma paz interior, muito mais do que tranquilidade. E Paulo está falando aqui num contexto grego, né, greco-romano, em que essa discussão a respeito da paz e da felicidade era muito recorrente. Para os estoicos, eles chamavam isso de ataraxia, que era a tranquilidade. Então, eles buscavam o autocontrole. Era uma espécie de yoga racional daquela época. Mas quando Paulo fala sobre paz, ele está fazendo um contraponto, um contraste à ideia filosófica e à ideia daquele tempo dos gregos a respeito de paz. Então aqui veja os termos que ele usa. A paz de Deus excede todo entendimento, ou seja, ela ultrapassa toda a racionalidade. Ela não depende do estado da minha mente. Depende do estado das coisas. A paz de Deus não depende do contexto. Não depende da saúde do meu corpo. Não depende se a minha nação está em guerra ou não. Não depende do meu estado econômico. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então ela é sobrenatural. Aí Paulo usa um termo militar. Guardará. Então aqui, no grego, há uma ligação entre paz e guardar. A ideia aqui é um exército acampado ao redor da cidade, garantindo a paz da cidade.
Então, Paulo está dizendo, quando nós oramos em louvor a Deus, em súplica e com ação de graças, Deus nos cercará com a sua paz e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Vamos ver Provérbios 15, verso 8. O texto diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Interessante que esse texto trata nessa parte B, né, da alegria de Deus em ouvir a oração dos crentes. Pegando o que Paulo disse lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. E pegando o que o sábio está dizendo aqui, que Deus se contenta quando nós oramos, Deus se alegra quando nós oramos. É muito difícil para nós vislumbrar uma imagem dessa, né? Deus alegre com a nossa fraca oração. Por que ele se alegra se a nossa oração é tão fraca, tão falha? Porque aqui a figura é a figura do Pai, né? Deus Pai. Porque, irmãos, veja só. Ainda que os irmãos não orem por nós, ainda que a família não ore por nós, tem duas pessoas orando por nós: Espírito Santo e Jesus, Salvador, constantemente. Então, a pergunta que se faz é: ele que está à destra de Deus, que é nosso advogado, que ora por nós, como o Pai não responderá à oração do Filho? Se ao ressuscitar Lázaro, Jesus disse: eu te louvo, porque tu sempre me ouves. Com todas as orações que Cristo faz ao seu Pai a nosso favor são respondidas. Todas. Temos um intercessor no céu e temos um intercessor na terra. O Espírito Santo também geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Até quando a gente erra na frase, até quando a gente erra na teologia da oração, o Espírito Santo vai lá e corretor automático para que a oração suba como deveria chegar a Deus. Você já teve aquela experiência de Deus te abençoar? Uma coisa tão simples que você achava tão simples que nunca tinha nem orado. E achava que podia resolver sozinho. E não resolveu. E Deus abençoou. E você foi constrangido por Deus. Eu acredito, irmãos, que a maior repreensão de Deus para mim é a sua bênção. Quando Deus me abençoa, Ele me constrange. É uma grande alegria, mas também é uma grande repreensão. Porque eu não mereço. Nós não merecemos. Algumas aplicações. Nossas orações, de fato, têm sido sinceras ou apenas vestidas de religiosidade. Nós não precisamos de objetos para orarmos. Nós não precisamos de lugares específicos para orarmos. Podemos ter um lugar do coração, né, em termos geográficos. Mas Jesus disse, qualquer lugar. Não é nesse monte ou naquele. Em qualquer lugar. Importa que seja em espírito e em verdade. Não precisamos de um templo de pedra para orarmos. Qualquer lugar podemos falar com Deus. Não precisamos pedir licença para orarmos. Não precisamos de uma hora específica numa agenda para orar. Em qualquer lugar. Quando nós observamos a prática de oração de Jesus, ela se dividia basicamente em duas. Jesus tinha períodos longos de oração. Longos. A Bíblia registra no Novo Testamento tempos de oração, muitas vezes mais de 6 horas. Direto. E a Bíblia também registra preces. Eu agradeço ao Pai porque tu sempre me ouve. Lázaro, saia. Jesus não orou um dia para ressuscitar Lázaro. Fez uma pequena prece. Então, a nossa vida de oração é assim também. Quando Paulo diz, orai sem cessar. Obviamente, nós não temos como parar todas as atividades do dia para estarmos em oração todo o dia. O que Paulo está dizendo é,
todo dia deve ser regado, banhado por oração, seja por pequenas preces, seja por um tempo mais longo de oração. Mas não é possível um crente viver sem orar, porque não é possível viver sem respirar. A alma que não ora morre asfixiada espiritualmente. A oração é o fôlego da alma. Podemos cair na tentação do automatismo, do mero ritualismo frio e distante de Deus, sem afeição pelo Senhor na busca à oração. Devemos vigiar, meus irmãos, porque orar não é apenas falar com Deus, é falar de modo sincero. Não são palavras lançadas ao vento, é falar de modo sincero, buscando a Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Deus não se engana, Deus não se ilude. Mas nós continuamos caindo no pecado de Adão e acharmos que nos escondermos atrás das árvores, vestidos de folhas, nos esconderão do Altíssimo. Não pode acontecer. Não orar de modo sincero também é um auto-engano. Esse ato promove em nós aparente religiosidade, hipocrisia, falsidade da nossa ação para com o próprio Deus. Isso é um pecado terrível, né? A gente tentar enganar Deus com a nossa espiritualidade, isso é tão terrível, mas é tão comumente cometido pelo povo de Deus. Tentar enganar a Deus com a nossa espiritualidade. A espiritualidade muitas vezes forjada e vazia de significado. Graças a Deus pela graça, irmãos. Porque Deus continua nos amando apesar de nós. Apesar de nós. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique tudo isso ao nosso coração. Eu quero cantar uma música com vocês. Sei que vocês cantam no final a gente canta